Olá, boa noite a todos. Alguém aí já acompanhando o início da live? Quem tiver por aí, vai mandando mensagem para eu saber. Esperando um pouquinho mais. As pessoas estão chegando, que bom. Boa noite, Rose. Obrigada, Juliana, pelo retorno do áudio. Oi, Bruna. Boa noite. Gente, eu vou esperar só mais um pouquinho, tá? Enquanto as pessoas estão chegando. Muita gente boa. Boa noite, Kéria, Genilson. Boa noite, Márcia. Oi, Leila. Boa noite. Oi, Kelly. Boa noite. Muito bom te ter por aqui também. Então, gente, eu acho que eu vou começando aqui. Boa noite, Dayana. Yuri. Anastácia, boa noite para você. Oi, Clarice, quanto tempo? Então, eu vou iniciando para a gente não perder tempo, né? Porque a gente tem muita coisa boa para ouvir hoje, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que nos acompanham agora, né, pelo Facebook da Paróquia São José Operário. E dizer que nós resolvemos montar essa programação para falar de temas em saúde na Semana do Amigo, né? Hoje nós celebramos o Dia do Amigo, e o interesse por esse tema foi pensando da gente refletir juntos o quanto nós temos sido amigos de nós mesmos, o quanto nós temos cuidado, né, de nós mesmos antes de nos relacionar com o outro, né? Porque primeiro nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, a nossa saúde em todas as dimensões possíveis, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de relacionamento com o outro. Então, por isso a proposta de conversar sobre temas tão importantes, tão relevantes em saúde, justamente na Semana do Amigo, né? Então, tem um porquê, né? Tem um motivo, e o motivo é provocar você a pensar o quanto você tem cuidado hoje da sua saúde, como um todo. Para iniciar essa partilha, né? Hoje vai ser o nosso primeiro dia de uma semana longa, né? Até a sexta-feira nós temos palestrantes muito especiais aqui, né, conosco. E para iniciar a noite de hoje, eu vou convidar a Cláudia. Vou colocar ela na sala agora. Oi, Cláudia. A Cláudia é fisioterapeuta. E antes de passar a palavra para a Cláudia, eu quero convidar todos vocês para nós orarmos, né? Fazermos uma oração pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco durante essa semana, que o Espírito Santo possa iluminar, né, a Cláudia, todo o conhecimento que ela tem, todo o conteúdo que ela trouxe hoje para dividir conosco, que possa preparar também os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível tudo aquilo que nós temos a ouvir no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes da Cláudia iniciar, eu acho importante também colocar para vocês que essa é uma live de amadoras, né? Nem eu, nem a Cláudia somos profissionais, então já peço de antemão desculpas por qualquer falha técnica ou qualquer falha humana. Elas podem acontecer e eu peço que vocês tenham misericórdia conosco, né? Caso isso venha a acontecer. Uma outra coisa que eu gostaria de avisar é que nos 10 minutinhos finais a gente vai abrir para as perguntas. Então, fiquem atentos, né, àquilo que a Cláudia tem a partilhar. E se você sentir, né, vontade de fazer alguma pergunta ou de fazer algum comentário, né, a respeito do que está sendo dito, a respeito da semana, enfim, fique à vontade, tá ok? E que seja uma ótima live, uma ótima partilha para todos nós. Cláudia, com você. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cláudia, sou fisioterapeuta, sou formada há 8 anos, mas já atuo na área de saúde há 16 anos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Posso continuar? Só sinalizem aí que aí eu vou continuar, tá? Porque eu falo bastante também. Eu gostaria só de ressaltar alguns pontos aqui antes da gente iniciar mesmo a questão sobre os cuidados da saúde, né? Primeiro ponto é em relação ao preconceito. Né? Primeiro ao preconceito às redes sociais. Eu confesso que eu sou uma pessoa que tinha muito preconceito às redes sociais. Né? Não sou, né, muito adepta a isso. Na verdade, não sei usar muito a rede social. E foi muito incentivo da minha irmã, Karina, né, que ela trabalha já há bastante tempo com rede social, trabalha com lives, e foi muito incentivo dela para conseguir isso bem antes da quarentena. Ela já estava incentivando e acabou que na questão da quarentena, né, ajudou muito essa questão das redes sociais. Primeiro preconceito, isso. Segundo preconceito, eu sou evangélica, né, sou de uma família evangélica, meu pai é pastor, e tem um fato que chamou minha atenção, né, eu sou professora de Pilates, né, como eu falei, sou fisioterapeuta, enfim, e uma vez eu fui na paróquia, né, lá na Basílica, né, lá em Aparecida, e comentei, né, tirei fotos, e uma das minhas alunas falou: ué, mas você não é evangélica? Eu falei: sim, é ela. Mas então, eu falei: mas nós não servimos o mesmo Deus? Né? Então eu acho que não tem que ter o preconceito em relação a isso. Independente da crença, do que você acredita ou não, Deus é o mesmo. Então, eu, como evangélica, como filha de pastor, né, minha mãe, meu pai tiveram 12 filhos, todos foram criados no caminho do Senhor, e sempre respeitando as crenças de cada um, porque nós temos que respeitar, porque esse é o princípio de tudo, né? E o outro preconceito é em relação à atividade física, né? Que muitas pessoas acham que não podem fazer atividade física por ser gordinho, ou por ser magrinho, ou porque é mais velho, ou porque é mais novo, né? É um preconceito muito grande que existe em relação a isso. Primeiro, vamos quebrar alguns mitos aqui. Primeiro mito, deixa eu só acompanhar aqui. Primeiro mito, atividade física, ela emagrece, ela engorda, e aí? Na verdade, atividade física não emagrece nem engorda. Porque, assim, o que faz você emagrecer ou engordar é a alimentação, que aí já dou o bizu para a live de sexta-feira com a Dayana, nutricionista. Né? Então, assim, atividade física nenhuma no mundo vai fazer a pessoa nem emagrecer nem engordar. Toda atividade física ela vai ser necessária para manutenção, para auxiliar se a pessoa quer ganhar massa muscular. A atividade física vai ajudar? Sim, mas o primeiro passo é a alimentação. A pessoa quer emagrecer, a atividade física vai ajudar? Sim, mas o primeiro passo é a alimentação. Não adianta. E outra questão também, outro mito, não existe contraindicação absoluta para atividade física.
Não existe. E um dos pontos que nós podemos focar bem é a questão do Covid, né? Quantas pessoas nesse momento estão acamadas, quantas pessoas, né, estão em coma, estão com os respiradores e elas estão 100% paradas? Não, porque se não tiver um fisioterapeuta lá para poder fazer uma mobilização, para poder fazer um exercício respiratório, a tendência é que quando a pessoa saia daquele processo, ela tenha muitas comorbidades, né, pelo período que ela ficou parada. Então, não existe contraindicação absoluta. Todo mundo pode fazer atividade física, desde o momento que nasce até antes da morte. Né? Não existe idade para isso. E uma outra coisa também que eu anotei aqui, que eu detesto que usem esse termo. Ah, porque eu sou velha. Ah, porque eu sou nova. Né? Não existe idade para isso. Né? Eu até anotei uma frase que é do Joseph Pilates, que foi quem criou. Ele fala assim: se aos 30 anos você está sem flexibilidade, fora de forma, você é um velho. Se aos 60 anos você é flexível e forte, você é um jovem. Então a velhice está na nossa cabeça. Outro preconceito, né? Não existe idade para isso. Qualquer idade pode fazer atividade física, qualquer idade pode se movimentar. O importante é não ficar parado. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se movimentar. E outra questão que veio a questão da quarentena. Né? Muitas pessoas em casas paradas, muitas pessoas começaram a sentir dores, a ter problemas de articulações, a ter problemas musculares, porque estavam 100% sedentários. Sedentários no sentido de que não levantavam nem do sofá. Né? E o nosso corpo ele foi feito para isso, para se movimentar, para agachar. Antigamente, né, eu gosto muito de falar sobre essa questão. Os idosos, eles praticavam muito mais atividade física do que a gente. Primeiro eles iam para a roça, eles iam fazer colheita, depois não tinha Uber, não tinha ônibus e tinha que andar de um pedaço ao outro. E assim, a caminhada que eles faziam de um ponto a outro já era exatamente isso, era uma atividade física. Carregar baldes com água, carregar quilos de arroz, feijão, né? Tudo isso era atividade física, né? Então, atividade física é todo movimento que você faz com algum objetivo. Né? Por isso que não existe contraindicação absoluta. Né? Toda pessoa pode fazer algum exercício, algum movimento. Agora, o que precisa ser orientado. Se a pessoa ela quer fazer alguma coisa além do cotidiano, então, sim, precisa estar sendo orientado por um profissional de saúde, um fisioterapeuta, um educador físico, né? Profissionais que tenham se qualificado para isso, para dar um melhor atendimento, para ver se a pessoa tem alguma lesão, algum problema de articulação, enfim. Nessa questão, sim, se a pessoa quer alguma coisa mais direcionada para o caso dela, precisa de um profissional indicado para isso. Eu pedi até para deixar passando uma frase aqui do Joseph Pilates que me chama muito a atenção, né? Depois vocês podem ler com calma, está escrito: seu corpo é seu maior bem, ele guarda e reflete sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa e nós o lapidaremos. Nós quem? Todo profissional da área de saúde, todo profissional que se doa ao outro. Se doa não somente, no meu caso, tratando as pessoas na parte física, né? No caso da Débora, tratando as pessoas na parte psicológica, no caso da Dayana, tratando as pessoas na parte alimentar. Então, assim, o nosso corpo é uma pedra preciosa, né? É o nosso maior bem. E ele guarda e reflete tudo que nós fizermos com ele. Então, precisamos ser lapidados por um profissional, tanto na área de saúde quanto em qualquer área. Nós sempre vamos precisar de um outro profissional para nos ajudar. Porque sozinho a gente pode até achar que consegue, né? Mas a gente sempre precisa de ajuda para isso. E a questão também da quarentena, a questão das pessoas estarem paradas, teve bastante lives, bastantes exercícios online, até mesmo pela TV aberta, pela TV fechada. E
que a verdade só ficou parado quem quis. Porque teve opções e opções de exercício, opções e opções de movimento para todos os gostos, para todas as idades, porque se a pessoa não quer fazer nenhuma atividade física, dança, porque dançar também já é uma atividade física. Né? Se a pessoa não gosta de dançar, vai nadar, vai tomar banho de piscina, vai se mexer, é uma atividade física. Atividade física é exatamente isso. É todo o movimento que você faz, né? E isso vai ajudar para o seu corpo de forma em geral. Né? Eu sempre falo muito isso com os meus alunos sobre a questão de não ficar parado. Vamos se movimentar. Hoje em dia eu tenho dado aulas online e assim, puxo a orelha dos meus alunos online mesmo. Vamos lá, gente. Não é porque está online que não vai fazer. Ajeita aí, postura, vai, senta direito, faz direito. E isso aí, temos que fazer sim. Né? Temos que dar o nosso melhor, temos que cuidar do nosso bem precioso, que é o nosso corpo. Mais um ponto aqui. Outra coisa, Pilates. No caso, eu sou professora de Pilates, mas como eu falei, toda atividade física ela é bem-vinda. O Jorge colocou ali, pedalar é muito bom e faz bem, né, Jorge? Jorge é meu aluno. Né? Boa noite, Jorge. Pilates é a completa coordenação do corpo, mente e espírito. Né? Por quê? Né? Do corpo, porque nós trabalhamos muita questão de coordenação, muita questão de postura, respira, contrai, mantém. Mente, porque você tem que estar o tempo inteiro ali fazendo a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, concentra. Espírito, quando você junta os três, né, consegue ali, o momento em que você começa a fazer atividade física, você tem que se dedicar àquilo. Não adianta a pessoa sentar ali, começar a fazer atividade física, respira e contrai, né, Jorge? Não adianta a pessoa sentar ali e fazer atividade física pensando nos problemas, pensando nas contas. Ela tem que tirar aquele momento para ela. Né? Qual é o tempo ideal para a pessoa fazer atividade física por dia? Não existe um tempo específico. Se a pessoa consegue tirar 10 minutinhos por dia, isso já vai fazer uma diferença enorme na vida dela. O importante é a pessoa se movimentar. Nem que seja subir na escada, descer na escada, vai na padaria para poder comprar um pãozinho. Ah, mas a padaria fica a um ponto da minha casa, eu vou de carro. Vai andando, bota um tênisinho, vai fazendo uma caminhada, pega a bicicleta, vai andando de bicicleta. O importante é se movimentar. Infelizmente, as crianças de hoje em dia, elas estão sendo criadas privadas disso, né? Porque a tecnologia, ela veio para facilitar, com certeza. Né? Os meios de transporte vieram para facilitar, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas, de uma certa forma, nós estamos criando uma sociedade preguiçosa, uma sociedade acomodada, que hoje em dia a gente não levanta nem para mudar de canal, né? A gente fica tudo no controle remoto, é tudo ali, dedinho, WhatsApp, é tudo isso. E então eu acho que assim precisa recuperar isso em relação às crianças. As crianças antigamente elas faziam atividade física, né? Eram as brincadeiras, era corre para cá, pique pega, pique bandeirinha, pique alto, esconde. Tudo isso era uma atividade física que hoje em dia as crianças não têm. As crianças hoje em dia só sabem mexer os dedinhos, né? É tudo, né? Gente, não me julguem, brincadeira, mas é porque eu tenho muitos sobrinhos, então eu vejo muito isso. As crianças hoje em dia elas não têm, né, resistência para nada. Se você vamos brincar um pouquinho de roda, né? Antigamente tinha a questão do elástico, tinha várias atividades físicas que a gente não percebia que era atividade física, né? Então a questão de cuidar da saúde, a questão de fazer exercício é exatamente isso, é o que os nossos pais já faziam com a gente. Não necessariamente você precise ir para dentro de uma academia para fazer atividade física, né? Porque assim, tem muita gente que tem a questão, eu não quero ir para academia porque lá tem a questão de, vai ter todo mundo corpo sarado, todo mundo isso. Outro ponto que eu vou contar também, eu sou gordinha, para quem não sabe, tá vendo aqui, sou bem gordinha mesmo, né? Tenho orgulho de ser gordinha, porque a questão de fazer atividade física foi o que eu falei. Não necessariamente, boa noite, Cristiano, vou respirar, pode deixar. Meu irmão entrou aí agora. A questão
do preconceito que eu falei em relação, né, a gente já tem o preconceito. Eu confesso que eu não queria entrar na área de Pilates, né? Como eu falei, sou formada já há bastante tempo, mas nunca quis entrar na área voltada para a atividade física, porque eu também tinha um preconceito em relação a isso, em relação a precisa ter um corpo sarado, precisa ser fitness. E não necessariamente. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação. Se você quer ter um corpo sarado, não tem nada de errado nisso. Se você quer ser fitness, não tem nada de errado nisso. Mas a parte principal é você cuidar da sua saúde, é você cuidar do seu corpo. Então, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito preconceito em relação a mim, por ser gordinha, e os alunos, quando chegavam até mim também, eles perguntavam, quem é a professora? Eu. E me olhavam assim de cima a baixo, você, tipo assim, ué, mas a gordinha pode dar aula? E aí a gordinha ia lá, fazia uns movimentos que os magrinhos não conseguiam fazer, e nisso, quando eles iam tentar fazer e não conseguiam, falava, nossa, me surpreendeu. E hoje em dia, tudo isso para mim foi um aprendizado. Hoje em dia eu consigo falar com propriedade que não existe essa questão de é gordinho, é magrinho, todo mundo tem que se movimentar. O preconceito ele está na nossa cabeça. Não existe isso. Se você não se sente bem na academia, então vai num estúdio de Pilates. Se você não se sente bem no estúdio de Pilates, vai fazer uma dança. Se você não se sente bem, vai fazer um jazz, um zumba, vai se movimentar. Procure o que você gosta de fazer. O importante é se movimentar. O importante é não ficar parado. O corpo ele não foi feito para ficar parado. Quem já dirige, quem tem carro, sabe que quanto mais tempo o carro fica parado, mais dá problema. Então, essa questão de vamos deixar o carro ali na garagem, a gasolina apodrece, a bateria para de funcionar direito, né? O pneu e o nosso corpo é a mesma coisa. Quanto mais tempo ele fica parado, mais as articulações vão travando, né? Mais a nossa musculatura vai perdendo força, vai perdendo resistência. Então, sim, nosso corpo ele foi feito para se movimentar. E precisamos movimentar no que nos dá prazer. Esse é um ponto muito importante, né? Você, o ser humano, ele precisa procurar aquilo que ele tenha prazer, né? Aquilo que ele consiga fazer para o resto da vida, porque a atividade física é uma coisa que você tem que fazer para o resto da vida. É igual escovar os dentes, é igual almoçar. Atividade física é isso. Não é uma coisa que é para ser feita uma vez na semana, 2 vezes na semana, não. Atividade física é para ser feito todos os dias. Não necessariamente quer dizer que tem que ir para a academia todos os dias. Não necessariamente quer dizer que tem que dançar todos os dias. Mas a pessoa ela pode ir alternando. Vou 3 vezes na academia, vou fazer uma natação 2 vezes, vou dançar no final de semana, vou fazer uma caminhada. Precisa se movimentar. Quanto mais tempo ficar parado, mais vai travando, mais vai dando alteração. E sim, precisamos nos movimentar. E há inúmeras formas de se movimentar sem nenhum problema, sem nenhuma contraindicação, como eu já falei no início, não existe nenhuma contraindicação absoluta para atividade física. Né? Primeira coisa é quebrar o preconceito, né? E se identificar na melhor atividade física que a pessoa queira fazer e mexer o corpo. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar. Se quiser fazer alguma pergunta. Então, gente, a Cláudia já abriu aí para perguntas, então aproveitem o momento. Eu quero aproveitar também para poder fazer uma pergunta. Pode falar. Como a gente está vivendo esse período aí de quarentena, né, Cláudia? Muitas pessoas estão mesmo paradas, né? Eu me incluo nisso, né? Eu assumo a culpa, né? Me acuso aqui que eu deveria estar mais em atividade física, e eu até achei interessante o fato de você ter dito que a atividade física ela deve ser feita para o resto da vida, né?
Não é uma coisa estanque. A gente começa lá de criancinha, né, fazendo a educação física, né, nas escolas. Eu acho que é o primeiro contato que a gente tem com uma atividade física regular, né? E aí, depois disso, muitos não fazem mais, né? E aí, assim, como é algo que é para o resto da vida, né? Eu queria saber, assim, o que você indica para pessoas mais idosas, né? Que tipo de atividade pode ser mais aconselhável para pessoas que estão hoje com uma idade que o quadro de saúde já é mais complicado, né? Como você citou bastante essa questão de não haver uma contraindicação, né, para atividade, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, nesse sentido que a gente tem um público bom de idosos, né, e aí queria saber o que você pode indicar, assim, de uma atividade, né, que você possa dar como exemplo. Então, em questão dos idosos, né? Eu gosto muito de trabalhar com os idosos. Tá ouvindo? Posso continuar aqui? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com os idosos e a questão do idoso primeiro ponto em relação à atividade física. Procurar um profissional que goste de trabalhar com idoso. Esse é o primeiro ponto. Não importa se é fisioterapeuta, não importa se é educador físico. Porque se ele gosta de trabalhar com o idoso, ele vai ter todo um cuidado em ver qual é a limitação que o idoso tem, em ver o que o idoso pode fazer, né? Então, o primeiro ponto é isso. Tanto fisioterapeuta quanto educador físico. Segundo, a partir do momento que ele encontrou um profissional de saúde que tem esse cuidado com o idoso, o profissional de saúde ele vai indicar o que for melhor. E isso é independente se é o Pilates, se é a musculação, porque tem idosos que sim, vão se adaptar à musculação. Tem muitos idosos hoje em dia que estão, 100%. Muito Então, legal. não tem como a gente determinar que uma atividade física vai ser somente para uma pessoa. Entendi. É igual, teve uma pergunta que fizeram, qualquer pessoa pode praticar pilates? Sim, qualquer pessoa pode praticar pilates. Não existe contraindicação para pilates. Existe o quê? Adaptação do profissional à alteração que a pessoa tiver. Então, se chega para mim, né, uma criança de 4, 5, 6, enfim, ela pode fazer pilates? Pode, mas ela vai fazer um pilates com uma coisa mais lúdica, uma coisa mais flexibilidade, né, coordenação, até mesmo crianças que tenham paralisia facial, paralisia cerebral, desculpa. Cerebral. Né? Então, assim, até essas crianças elas podem fazer prática de atividade física, prática do Pilates, na questão da coordenação, na questão da estabilidade de tronco. E um idoso, eu tenho alunos de 82, 85, né? A atividade física, o exercício vai ser voltado para o que ele tem. Né? E depois que ele consegue ganhar alguma resistência, força, equilíbrio e coordenação, vamos fazer junto, vamos embora botar exercício para fazer junto com as pessoas mais novas. E eu confesso, meus alunos vão querer reclamar, mas os meus alunos mais velhos fazem melhor do que os alunos mais novos. Gente, falei. Pronto, falei. Sei que eu vou ouvir depois, mas né? Meus alunos mais velhos são mais dedicados que meus alunos mais novos. Meus alunos mais novos reclamam muito. Dói tudo. Por incrível que pareça, quem tem problema de coluna são os alunos novos. Os Mais jovens. Obrigada, Cláudia. Tem algumas outras perguntas aqui, ó. A Rose está perguntando quantas horas por dia para caminhar, né? Eu não sei. Fala aí a idade que você tem, Rose. Só para a gente saber. A gente vai precisar saber, Rose. Mas aí você quer ir falando, Cláudia? Posso falar sim. Vamos lá, Rose. Primeiro, independente da idade, se a pessoa não faz nada, né, não caminha, não faz atividade física, sempre começa com um pouquinho. 10 minutos. Na primeira semana, bem pouquinho. Nada de excesso. Né? Não vamos pecar pelo excesso. Pelo contrário, na atividade física, vamos começar sempre gradual. Exatamente. Até mesmo porque, assim, tudo que você faz em excesso, o seu corpo começa a rejeitar. Aquilo se torna uma coisa que você vai criar não vou querer mais aquilo. Então, primeira coisa é sempre pouco. Se não faz nada, não faz exercício, 10 minutinhos na primeira semana,
até mesmo a questão da atividade física, é respirar. Um ponto muito importante e que muitas pessoas estão tendo alterações, até mesmo na questão agora do Covid, muita gente está tendo problema respiratório, muita gente não sabe nem respirar. Não foram ensinados a respirar. Então, tem essa questão. Vai fazer uma caminhada, primeiro ponto, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, conforme for andando, conforme for caminhando, vai fazendo a respiração, para até mesmo ganhar uma expansão pulmonar. Isso vai ajudar muito. Levar oxigênio para a musculatura, levar oxigênio para o cérebro. Tudo isso vai ajudar até estabilizar a pressão. Então, assim, na primeira semana, 10 minutinhos, na segunda semana já aumenta para 15. Se ela for fazer todos os dias, ela pode, segunda a sexta, 10 minutos, sábado e domingo já bota para 15. Aí faz mais 5 dias 15, depois mais 5 dias 20. E isso vai aumentando gradual. Só para complementar, a Rose respondeu que ela tem 60 anos. Rose, ela faz alguma atividade física, Rose? Você já faz caminhada, faz alguma coisa? Responde aí pra gente, Rose. Enquanto isso, eu vou ler aqui a pergunta do Julian, tá? Cláudia, existe algum tipo de exercício que você indica para quem ficou um tempo parado e deseja fazer algo nesse momento que estamos mais em casa? Devemos optar entre treinos de resistência maior ou menor impacto, etc., né? Sim. Então, quem ficou e está parado, né, inicialmente não começar com treino de resistência, porque se a pessoa está parada, a musculatura, aí lembra o que eu comentei ainda há pouco sobre a questão do carro, né? Quanto mais tempo parado, mais prejuízo. Então, pelo tempo que está parado, vamos começar igual a Rose, né? Vamos fazer uma caminhadinha. Ah, mas não está podendo sair de casa. Dá para fazer caminhada dentro de casa. Né? Anda da sala para o quarto, do quarto para a sala, várias vezes. Não precisa necessariamente ir à rua. Né? Marca uns 10 minutinhos, passos devagar. E após isso, começou a fazer a caminhadinha, né? Fazendo a respiração, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, sempre dando ênfase na respiração. Na respiração. Ela é a parte mais importante, é a parte fundamental, é a respiração. Isso para toda e qualquer atividade física. Quando você associa a respiração à atividade física, facilita para tudo. Após isso, sim, você pode até começar a botar algumas coisas de resistência, como um agachamento, mas até a questão do agachamento precisa estar sendo orientado, porque se você agacha de forma errada, você prejudica o joelho. Pode dar problema, né? Sim, então, tudo que passa do aquele básico precisa ter uma orientação. Só para complementar, a Rose respondeu que ela não faz nenhuma atividade física. Né? Então, vamos começar, né, Rose? A Rose, com os 10 minutinhos, se não está podendo ir para a rua, faz dentro de casa e com a respiração. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Juliana. Ela pergunta se pode os idosos, ainda que com máscara, fazer alguma atividade física na rua nesse período de isolamento. A questão da máscara é complicado, né? Sim, eu também não me adaptei à máscara. Eu acho mais indicado, por enquanto, fazer dentro de casa. Eu acho mais indicado, faz dentro de casa, até mesmo porque o idoso, ele já tem uma diminuição, né, da questão pulmonar, da questão respiratória, então a máscara vai ser um agravante maior ainda. Eu acho muito mais válido fazer essa questão, anda no corredor da casa, no quintal da casa, se a casa for pequena, anda entre os cômodos mesmo, fazendo a respiração. Pode aproveitar as escadas, né? Casas que têm escadas. Sim. Né? Dá para fazer exercícios deitados na cama, dá para fazer bastante coisa dentro de casa, né? E assim, eu optaria por não sair. Inicialmente não sair, até porque os idosos, eles são o grupo maior de risco e quando puder evitar e proteger eles, é melhor. Só aqui um comentário que o Cândido fez, né? Conhecimento e responsabilidade, marcas registradas. Né? Eu acredito que ele esteja dizendo a respeito do conhecimento sobre a prática, né? Para poder
praticar atividade com responsabilidade, né? Eu acredito que ele tenha dado ênfase nisso, né? Sim, sim. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Acho que não. Mais alguém tem perguntas aí para a Cláudia? Um outro ponto que eu achei importante, né, Cláudia, de você ter citado, é essa questão do preconceito, né? A gente vive uma sociedade que sofre com preconceito de várias formas, né? E essa questão do preconceito em relação à aparência física, em relação ao peso, né? Isso é muito recorrente, muitas vezes faz com que a pessoa deixe de fazer a atividade física com receio da sua imagem, né? De críticas à sua imagem, né? Então, como é importante a gente dar ênfase a isso, né? Nós precisamos valorizar, em primeiro lugar, a nossa saúde, né? Em primeiro lugar tá a nossa saúde, né? Então, o julgamento do outro não pode impedir o meu cuidado, né? Quando o julgamento, o olhar do outro dificulta o meu cuidado, tem alguma coisa de muito errado, né? Então, como é importante a gente enfatizar isso, né? De você não ter preconceito consigo mesmo, né? De você poder se respeitar, né? Se amar, né? E se cuidar. Porque quanto mais nós nos amamos, né? Mais esse cuidado vem, esse autocuidado vem, né? Eu acho que é uma coisa que é automática, assim, né? Se eu me amo, se eu me gosto, automaticamente eu procuro me cuidar mais, né? E o inverso também é uma verdade, né? Sim, exatamente, essa questão, né, do cuidado, porque eu falo muito isso também, né, com meus alunos, com a minha família, a gente só pode oferecer o que a gente tem, né, o que transborda na gente. Se você não cuida da sua saúde, né, se você não cuida do seu corpo, como que você quer chegar lá na frente? Um ponto que eu e a Dayana, né, a gente conversa muito também, é sobre a questão, hoje estamos num momento da quarentena, pandemia, epidemia, enfim. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, né, muitas pessoas em desespero. Isso é uma coisa muito séria, tudo isso, mas isso não é culpa somente dos governantes. A culpa também é nossa de não cuidar da nossa saúde. A culpa também é nossa de não cuidar da nossa alimentação. Então, não adianta querermos culpar somente os governantes porque eles estão roubando, porque eles estão deixando de fazer, se não fizermos a nossa parte. Então, tem a nossa responsabilidade nisso, nossa escolha, né, Cláudia? Exatamente. Então, precisamos sim cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa autoestima, da nossa parte psicológica. Precisamos cuidar de tudo. Não adianta querer sempre culpar o outro, né? Querer sempre achar uma forma de. Ah, mas aconteceu isso por isso. Não. Aconteceu, a pandemia está aí, o vírus está aí, todos podem pegar. Né? Ninguém está livre disso. Mas qual é a chance da pessoa que cuida da saúde, cuida da alimentação dela, se recuperar? Ela pegando, é mais fácil ela conseguir se recuperar, e uma pessoa que não faz nada, né? Não cuida da saúde, não cuida da alimentação, qual é a chance dela de se recuperar? Então, é onde que vem a questão da autorresponsabilidade, né? Nós temos que ter autorresponsabilidade pelos nossos atos e saber que, sim, tudo influencia, mas a nossa responsabilidade é o primeiro passo. Né? Então, é verdade, Cláudia. Você se gostar, você se amar, isso é o primeiro passo. Porque todos nós estamos suscetíveis a adoecer de todas as formas, né? Hoje a gente está falando da pandemia porque é o foco. Sim, mas sim. Todos nós estamos suscetíveis a adoecer de todas as formas. Então, essa reserva que a gente tem, né? Do quanto a gente cuidou do nosso corpo, né? Da nossa saúde como um todo, isso vai fazer muita diferença, né? O meu pai, ele sofreu um AVC, né? E aí o meu pai sempre cuidou da alimentação. Depois que ele aposentou, ele
passou a fazer atividade física frequentemente. Meu pai caminhava, eu acho que todos os dias, acho que menos final de semana, né? Mas ele caminhava, e caminhava bem, assim, né? Ele é bem magrinho e tinha uma boa resistência. E o AVC dele foi de uma extensão grande, né? Assim, a gente se surpreendeu porque meu pai teve uma ótima recuperação. Ótima recuperação. E eu acredito que se deva muito a isso, a essa reserva que ele tinha, né? Então, isso com certeza faz diferença, faz muita diferença, né? E você tem toda a razão quando você diz, né, que o fato da gente encher também os hospitais hoje é também responsabilidade da nossa falta de cuidado, né? É claro que a doença está aí para todos, vai atingir a todos, mas a maneira como nós vamos lidar com ela, como o nosso organismo vai reagir a ela, né, a elas, tem a ver também com o nosso preparo, né, de saúde. Sim, um ponto também, rápido, só um comentáriozinho, que eu costumo brincar muito isso com os meus alunos, como eu comentei, né, meus pais tiveram 12 filhos, somos de uma família muito grande, e a infância inteira tiveram as dificuldades pela família grande, enfim. Mas nunca tivemos nenhum problema respiratório, porque a gente tomava sempre banho de água gelada. Então, assim, banho de água gelada, não tem necessidade disso, vai ser uma coisa... E hoje em dia eu vejo, né, o quanto isso facilitou, isso ajudou, evitando pneumonias, evitando outras coisas, alimentação também, naturais, né, legumes, verduras. E hoje em dia, aí eu vou falar um ponto meu sem vergonhice minha, né? Aí agora eu tomo banho tão quente, que, nossa, o banheiro fica esfumaçado, aí desenvolvi rinite, sinusite, coisas que eu não tinha na infância, porque era cuidado pelos pais, né? Fazia ali tudo certinho, aí depois a gente cresce, né? Quero compensar todo o tempo que eu não tomei banho quente. Vou tomar banho quente, né? Vou compensar os anos que eu não tomei banho quente. Aí falei, verdade. Não continuei cuidando, então assim... a saúde ela é uma coisa para cuidar para sempre. É igual a questão da atividade física, é para sempre. É igual a questão da alimentação, é para sempre. Não são períodos que você tem que cuidar. Você precisa cuidar para sempre. Pode falar. Não, que tem mais duas perguntas aqui. O Julian diz, na verdade, acho que não é uma pergunta. O Julian diz que a respeito da imagem e visão que temos do nosso corpo, gostaria que as duas, considerando suas áreas de atuação, deixassem uma mensagem para aqueles que estão desanimados por ganharem peso nessa pandemia. Vejo muitos amigos tristes por causa do ganho de alguns quilinhos. Legal, Julian. Julian já está querendo fazer eu trabalhar, gente. É só amanhã, Julian. Pode começar, eu vou depois. Então, essa questão da autoimagem, né, é uma coisa, Julian, que eu vejo que não está relacionada só com o fato de você ganhar peso, né? Você ficar chateado porque você ganhou uns quilinhos, né? Se você ficar chateado porque ganhou uns quilinhos, ok, eu acho que isso acontece mesmo, né? Às vezes a gente não consegue seguir o nosso plano, né? Ou aquilo que a gente gostaria e que a gente sabe que é melhor para a gente, para a nossa vida, né? Para a nossa saúde, e a gente fica chateado, né? A gente se decepciona com a gente mesmo, né? Isso acontece de fato. A questão é quando, por conta de alguns quilinhos, você se priva, né? Você se priva de convívio social, você se priva de vestir as roupas que você gostaria, você se priva de ir numa praia, e aí aquilo começa a ser um grande limitador na sua vida. E aí a raiz está mais embaixo, né? A culpa não é dos quilinhos, a culpa é de uma autoestima baixa que está ali agindo, né, por trás, né, daqueles quilinhos. Então, hora vão ser os quilinhos, hora vai ser o meu cabelo que não está bom, hora vai ser a minha cara que está cheia de espinha, hora vai ser... Cada hora você vai eleger um ponto ali da sua imagem que você não vai
não vai estar legal, não vai estar satisfeito. Então, o fundo, a raiz é mais embaixo, né? Costuma estar ligado à relação de autoestima, né? Que precisa ser trabalhada. Espero ter te respondido, tá, Juliana? Obrigada pela pergunta. Concordando com tudo que você falou, até tem os memes agora que colocaram a respeito sobre isso, que ficamos tanto tempo em casa, né, que as roupas ficaram com raiva e não querem mais entrar na gente, né? E agora só o que dá na gente são os pijamas, as roupas estão com raiva da gente, não querem mais que entrar. ótimo, não tinha visto essa, não. Mas, enfim, em concordância com tudo isso, o que eu tinha falado ainda há pouco sobre a questão de você se amar. Né? Você precisa se amar, porque não tem nada de errado em você, no momento ali de um desespero, acabando, ansiedade, né? Já que não está conseguindo controlar, até porque a questão da ansiedade afetou muita gente nesse período da quarentena, né? Uhum. E assim, você enfiou o pé na jaca, engordei um pouquinho. Ok, tudo bem. Tá tudo bem ter engordado. Agora vamos correr atrás do prejuízo, né? Então agora, se já engordou, engordou. Cláudia. Né? Vamos agora voltar para uma alimentação saudável novamente, vamos agora fazer atividade física e tá tudo bem. Tá tudo bem errar de vez em quando. Né? A gente não precisa ser o nosso juiz, ficar julgando todos os nossos atos, porque a gente está aqui para errar, para isso mesmo. Né? Então, vamos errar e vamos não parar na queixa, né? Não paralisar ali na queixa, né? Ok, eu estou insatisfeita com isso. E aí, o que eu posso fazer para mudar, né? Exatamente. E mudar de modo saudável, né? Porque às vezes o caminho que se escolhe é um modo muito disfuncional, né? De mudar as coisas. Exatamente. Mas procurar um caminho saudável para que essa mudança aconteça, né? E você fique mais satisfeito consigo mesmo, né? E só mais uma colocação em relação ao que ele falou, alguns amigos tristes, né? Uma outra coisa que eu até falei agora, a questão do juiz, não julgar, porque às vezes a gente não sabe por que a pessoa está passando por aquilo, por que ela engordou, por que ela emagreceu, Verdade. se ela está com uma depressão, com uma ansiedade, não julgar. Então, assim, ao invés de falar, poxa, você engordou, fala, poxa, tá tudo bem. Né? E aí, tá fazendo alguma atividade? Tá se alimentando bem? Vamos tomar um café? Vamos juntos, né? Vamos fazer alguma coisa? Exatamente. Chama para ir com você e, né, não vamos ser juízes das causas dos outros. Muito bom. E a Eleci, um beijo carinhoso para você, viu? Eleci diz que ela tem 64 anos, tá parada há muito tempo e no momento ela tá com dores na coluna e no quadril, porque ela tem osteoporose nesses pontos. E aí ela pergunta, o que você recomenda? E diz que tem também tendinite no ombro. Então, Eleci, foi o que eu tinha falado anteriormente. No caso, você já tem pontos específicos, né, de alterações, quadril, coluna, ombro. Ser orientado por um profissional para, mesmo você estando em casa, não necessariamente nesse período você tenha que sair de casa. Você pode estar sendo orientado por um profissional online e te explicar o que você pode fazer de exercício para te ajudar a fortalecer a musculatura do ombro, para amenizar a dor, para te ajudar a fazer mobilizações do quadril, para que você possa conseguir andar um pouco melhor, para te ajudar na questão da coluna também. Ser orientado por um profissional que é da área. Né? No seu caso, um profissional fisioterapeuta, porque você já tem problemas estruturais, você já tem problemas voltados para tratamento. Seu caso não é mais só questão de atividade física, seu caso é questão de tratar. Porque você não está só parado, você já tem alterações, já tem osteoporose, já tem tendinite, então é tratar. Né? Então, ser orientado por um fisioterapeuta para estar tratando essas alterações que você tem. Aproveitando essa questão que a Eleci colocou, Cláudia, eu fiquei pensando aqui, algumas pessoas, até nesse período da quarentena, né, estão com dificuldade financeira, né, para, de repente, pagar um profissional, né, que possa dar as orientações. Tem alguma coisa que essas pessoas... Eu não sei o caso da Eleci, porque, como você falou, ela já tem um quadro clínico instalado, né? E aí, talvez, no caso dela, seja diferente.
Mas tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer por conta própria ou você recomenda sempre uma orientação de um profissional? O que poderia fazer por conta própria é só a caminhada. A caminhada. Caminhada está liberada, então. Só a caminhada. Mas caminhada devagar com a gradual, como você e não esqueça da sinalizou. Respiração, sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Gente, só uma observação, né, que muita gente faz isso. Não pode caminhar conversando, tá? Quando você caminha conversando, o efeito da caminhada perdeu todo ali. É verdade. Então você pode até caminhar com o marido, com o filho, enfim, né, com uma amiga, mas não se caminha conversando. Quando você está caminhando conversando, pelo contrário, você está tendo prejuízo, porque está entrando o ar por onde não era para entrar. O ar ele tem que entrar pelo nariz e quando você conversa ele está entrando pela boca. Então não se caminha conversando. Primeiro ponto. Né? Segundo, nesse momento, o que eu indico é só a caminhada mesmo. Porque tem movimentos que a pessoa poderia fazer? Tem. Mas aí, não sei se a pessoa tem alguma alteração, se não, e de repente algum movimento que ela vier a fazer pode prejudicar o que ela tem. Né? Se ela tem, igual na questão da Elessi, ela já tem algumas alterações. Então, se eu falar para ela fazer um agachamento, ela pode prejudicar mais o quadril dela. Entendi. Se o agachamento não é que ela não possa fazer agachamento, ela até pode fazer agachamento, mas aí tem que ser orientado. Com orientação. Até qual ângulo pode ir, né? Então, assim, a atividade física que a pessoa poderia fazer e, voltando, idosos, atividade física, a caminhada dentro de casa. Né? Evitem usar máscara na atividade física, por isso, façam dentro de casa. Porque se for sair do portão para fora, coloquem a máscara. Tá ótimo. A Elessi agradeceu pela orientação. Juliana também agradeceu, né, pela colocação. E assim, o restante é só agradecimento. Eliane, um beijo grande para você também. Eliane é uma querida. Minhas pacientes estão todas participando aqui, é ótimo. A Kéria também está agradecendo, dizendo que foi muito bom. Que bom. Tamires, dizendo que gostou muito. A Rose, obrigada, com certeza vamos nos exercitar. Isso aí, Rose. Vamos mesmo. Vamos ver se a gente faz um grupinho, né, Rose? Lá na paróquia, quem sabe, né? Só que aí o grupinho vai ter que treinar cada um na sua casa, e aí a gente faz o grupão online. Pelo menos por enquanto, né? Sim. A Isabel está dizendo muito boas as orientações, agradecendo também. A Júlia dizendo que adorei. Rose também agradecendo. Obrigada, Deus te abençoe, beijo. A Rose é uma queridona nossa. E aí, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou finalizando com a Cláudia. Cláudia, se você quiser se despedir, né, falar mais alguma coisa aí para encerrar a sua fala, fica à vontade. Então, gente, agradeço muito pela oportunidade, tá? De estar podendo passar um pouquinho dos meus conhecimentos para vocês. Agradeço pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Gosto muito de falar sobre questão de saúde, sobre questão de cuidar. E para as pessoas se cuidarem, se amarem, né? Pararem com o preconceito. Falo por experiência própria. Todo mundo tem preconceito em alguma área, né? Como eu e a Débora, a gente estava conversando, o nosso preconceito em relação à rede social, né? Então, todos nós temos preconceito em alguma coisa. Então, assim, vamos deixar o preconceito de lado, né? E vamos tentar, pelo menos, conhecer, né? Para você poder falar, não, vou fazer, ou então, não quero ir por esse caminho, né? Não tem nada de errado em você experimentar alguma coisa e ver se aquilo você quer ou não. Em questão dos idosos, se cuidem. Outro ponto, bebam bastante água, principalmente agora no período de inverno. Tem que hidratar. É normal
a musculatura ficar ressecada, a pessoa ela não consegue, não sente sede. Então, assim, é normal acontecer isso. Então, bebam bastante água, façam a caminhadinha dentro de casa mesmo, não tem necessidade, por enquanto, ainda de ir para a rua. Então, fiquem dentro de casa, façam a respiração, né? Principalmente agora, é de suma importância, até mesmo para a questão se a pessoa precisar ir para um hospital, então, assim, ela precisa estar com o pulmão dela forte, né? E acho que é basicamente isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, gostei muito, né? Confesso que foi minha primeira live e, como eu falei para a Karina que eu estava, nossa, eu senti até uma pontada na coluna, ai meu Deus, falei, vai dar tudo errado, né? Mas graças a Deus, gostei muito, no final deu tudo certo, né? Agradeço muito, Débora, pelo convite. A Dayana também, sem vergonha, minha aluna, né, que falou para você me chamar, nem quis me falar comigo, né, Dayana? Mas gostei muito. É um prazer estar aqui com vocês. Cláudia, eu que agradeço, né, em nome da Paróquia São José Operário. Foi ótimo ter você aqui nessa abertura, né? Acho que a gente abriu super bem, super positivo. Muita gente elogiando aqui, assim, agradecendo, né, pela sua participação, pela sua fala, muito clara, né, orientando mesmo, né? Então, assim, muita gente, eu acredito que tenha absorvido aquilo que você colocou, né? Eu fico muito feliz por isso, né? Porque a ideia é essa, né? A gente até falava, né, nas nossas conversas, né, que a ideia é a gente alcançar, né, a maioria das pessoas, né, principalmente nesse momento, para poder quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, orientar, aproveitar esse período de quarentena para orientar as pessoas, né, que estão mais em casa e que precisam, né, ser atingidas. Então, te agradeço de coração por ter participado aqui conosco essa noite, Cláudia, assim, não tenho como agradecer, né, então, só peço a Deus que continue conduzindo o seu trabalho, né, que continue te orientando, né, nas suas escolhas, na sua formação, enfim, né, desejo tudo de melhor para você. Para mim foi ótimo, assim, poder mediar esse momento aqui com você. Então, a gente vai finalizar, né? Como eu te falei, tem muitos agradecimentos aqui, muita coisa boa, mas não vai dar tempo de eu ler tudo. Mas eu quero já deixar o convite, né, para todos que nos acompanharam hoje, para nos acompanharem novamente amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas, né, na página da Paróquia São José Operário, em Realengo. Amanhã nós vamos falar sobre saúde mental, né? Como cuidar da saúde mental nos tempos de Covid. Então, Cláudia também está convidada a participar. Amanhã eu mudo de lugar, né? Amanhã eu vou ser a palestrante, né? Vou ter um mediador e eu que vou estar falando, né? Conversando, trocando sobre saúde mental. Então, espero vocês aqui. A gente tem um encontro marcado, não percam. Essa é uma oportunidade única, né? E a gente sabe que agora, principalmente nesse momento, é necessário, né? Então, são profissionais, estão dedicando aqui a sua hora, né? Gratuitamente, né? A gente não tem como pagar, só em oração, né? A gente não tem como pagar, a gente não tem como pagar, assim, né? A dedicação, a disponibilidade, né, de cada um. Então, aproveitem, né? Aproveitem para poder extrair o máximo que for, né, desse período aí, dessa semana com temas em saúde. Tá ok? Então, me despeço aqui da Cláudia. Muito obrigada novamente, Cláudia. Espero estar com você aí mais vezes. Boa noite também a todos que acompanharam essa live, sendo da comunidade São José Operário, não sendo, né, também. Foi muito bom ter vocês aqui participando, interagindo. Espero que a gente continue assim até o final da semana aí, sexta-feira, para a gente fechar com chave de ouro. Tá ok? Boa noite a todos, então. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Ó, a Dayana tá desejando aqui parabéns, Cláudia Silva. Ó, tchau, tá Dayana. Tá querendo se regenerar com você. Sim, sim.
Tchau, gente. Quarta-feira, Dayana. Beijo, gente. Boa noite, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Fica com Deus.